Então, hoje quando você vê esse resultado todo, talvez você olhe assim e fale assim, nossa, mas será que eu preciso disso? Será que eu consigo me desenvolver na Libras assim também? É meu sonho conseguir alcançar um resultado e fazer diferença, poder ajudar os surdos, estar preparado realmente. E agora você vai começar a ver aqui como que foi o começo da nossa jornada nessa área da Libras, que bem provável é também que é parecido com a sua história, com a trajetória sua aí também, nesse momento que você está agora, ou no tempo que você já vem buscando se aprofundar na Libras. Talvez você já alcançou o resultado que você quer, e agora você quer aprofundar-se ainda mais, ou talvez você está tentando aprender Libras há anos e ainda não conseguiu se desenvolver ainda como você gostaria. Olha só, na página 42 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Incluindo, diga aqui abaixo qual que é o seu nível de Libras hoje. Você está começando, sabe nada, se você já é fluente na Libras, se você trabalha na área, intérprete, professor, pesquisador, diga aí abaixo aqui no comentário para mim ver. Eu, Madison, comecei a aprender a Libras por volta dos meus 13 anos de idade. Depois fiz um curso mais longo, fazia anotações e mais anotações dos sinais igual meus colegas do curso. Daquele tipo descritivo, mão para cima, mão para baixo, dá 2 voltas ao redor da outra mão, toca no peito e por aí vai. Mas nós não conseguíamos memorizá-los direito. Às vezes, nem eu entendia minhas próprias anotações. E não é por causa da letra não, viu? É justamente porque quando você pega um sinal e você vai escrever ele, eu vou escrever, fazer uma anotação aqui de um sinal, né? Vamos lá, vamos, deixa eu pegar um sinal aqui. Deixa eu ver qual sinal. Vou escrever aqui. Vou folhear o livro aqui, vou pegar algum sinal que já está aqui. Vamos pensar aqui. Eu gosto de escrever um sinal diferente. Deixa eu ver aqui. Esse sinal aqui é interessante. Vou deixar marcado aqui a página. E aí eu vou descrever o sinal do jeito que eu escrevia quando eu fazia o cursinho de Libras lá atrás. E aí depois eu vou mostrar como que seria ele escrito em Libras. Tá? Vamos lá. Eu vou descrevendo aqui o sinal, eu vou escrever, eu estou com um papel aqui, eu vou mostrar para você aqui o que eu escrevi, e aí eu vou lendo enquanto eu vou escrevendo aqui para você ir acompanhando aqui comigo. Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo. Ó, então, eu vou buscar descrever esse sinal, e aí você vai imaginando aí como é que faz o sinal, tá? Mão direita em 1, toca na lateral do nariz 2 vezes. Então, eu fiz aqui a minha anotação do sinal. Aqui, ó, escrevi aqui o sinal. Era assim que eu anotava. Mão direita em 1, toca na lateral do nariz 2 vezes. Qual que é o problema desse tipo de anotação? O problema é agora, olha só. Mão direita em 1. Como é que se faz o sinal de 1 na Libras? Pode ser feito assim, pode ser feito assim. Ok. Então tem 2 formas de fazer. Aqui não está escrito como é. Qual das 2 formas é que eu estou considerando? E aí, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha achado aqui na hora de eu ler minha anotação que é assim. Toca na lateral do nariz 2 vezes. Então é assim. Tocar assim. Isso aqui é sinal de droga. Pode ser um classificador para o sinal de cocaína, por exemplo, feito assim, entendeu? Ou pode ser só assim, entende? Para rapé, para outros tipos de coisas assim, de pós que as pessoas ficam cheirando por aí, entendeu? Mas não é esse sinal de fazer assim, não é. Aqui poderia ser, sei lá, suar o nariz também, embora eu não fiz nenhum movimento aqui de fazer assim, por exemplo, né? Então,
Percebeu a questão? E aí vamos supor que é isso aqui, né? O 1 em Libras é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Ele é assim, né? Eu vendo aqui a palma da minha mão. Então imagina aqui, mão direita em 1, toca na lateral do nariz 2 vezes. Aí eu vou tocar assim. Olha, vou tocar assim ou eu vou tocar assim batendo. Aqui não está registrado. Percebe? Agora eu vou escrever em Libras como se faz esse sinal, para você ver aí o sinal. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um círculo. Esse círculo representa a cabeça. Vou colocar um traço nele aqui. Esse traço representa o nariz na escrita da língua de sinais. E agora eu vou colocar a configuração de mão aqui. Então aqui eu já coloquei a mão exatamente na posição que ela está. Ok, então é essa a configuração de mão aqui. Porém, está vendo que aqui está tudo branco? Não é tudo branco que a gente vai usar, porque a mão não está assim. Ela está assim, ó, de lado. E por ela estar de lado, essa parte aqui das costas da mão é preta e a parte da palma da mão é branca. Então a mão está assim, ó. Percebe? E agora, como tem 2 contatos, eu vou escrever aqui 2 asteriscos. Asterisco é isso aqui, ó. Para quem não conhece asterisco, porque tem uns nomes diferentes para ter asterisco, asterístico, algumas coisas assim. Isso aqui é um asterisco. Isso aqui, na escrita da língua de sinais, significa que eu estou tocando 2 vezes. Aonde que eu estou tocando 2 vezes? Onde a minha mão está posicionada. Então, minha mão está posicionada aqui assim. Vou dobrar aqui para você poder ver, ó. Tá aqui assim, então eu vou ler assim. Agora, olha que interessante. Aqui eu vou ler e escrever exatamente do jeito que eu estou vendo a minha sinalização. Então, eu estou fazendo com a minha mão direita. Na hora de eu escrever, também eu vou colocar aqui do lado direito. Percebeu? Sempre você lê e escreve em Libras, na escrita da língua de sinais, o sign writing. Sempre você lê e escreve da própria perspectiva sua. Percebeu? O sinal é assim. Com a escrita da língua de sinais, eu sei exatamente como é o sinal. Esse aqui é o sinal de biscoito, bolacha, em algumas regiões do Brasil, em outras, isso aqui pode ser também um sinal de mãe, feito dessa forma. Olha que interessante, com a escrita da língua de sinais, o foco realmente é a Libras, não o português. O português é o português, Libras é Libras. São 2 línguas separadas e independentes uma da outra. E aí, quando eu escrevi aqui mão em 1, toca na lateral do nariz 2 vezes, essa anotação não está clara o suficiente. Eu poderia complementar, eu poderia falar que é com indicador, mas aí demora ainda mais, quer ver? Ó? Mão direita, indicador em 1, palma para a esquerda. Aí eu coloquei palma para a esquerda. Vai que eu fico confuso? Eu coloco entre parênteses. Mão fechada. Para eu lembrar que a mão está fechada. Que não é a palma assim que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer isso aqui. Inclinada. Porque a mão está inclinada. Ela não está reta. Ela está inclinada assim. Inclinada. Toca na lateral do nariz 2 vezes. Beleza, fiz aqui, ó. Agora o negócio ficou ainda maior. Essas 2 linhas aqui é a minha anotação. Qual é o problema? O problema é que continua não ficando claro o suficiente, porque aqui, lateral do nariz, é essa parte toda aqui, ó. Então imagina se eu fizer o sinal aqui em cima, se eu fizer ele aqui, se eu fizer ele encostando aqui tudo. Não é assim. O sinal ele toca especificamente aqui na narina. Eu poderia colocar aqui, ó, na lateral da narina direita. Beleza, agora ficou um pouquinho mais claro. Qual que é o problema? O problema é que dá trabalho fazer assim e geralmente a comunicação não vai ficar clara. Ó, aqui, ó, para quem está chegando agora, eu estou escrevendo aqui o sinal de bolacha, biscoito, que também em algumas regiões é o mesmo sinal usado para mãe. É assim o sinal. E aí eu fiz anotações aqui, escritas dele, mostrando como que eu anotava lá atrás, quando eu fazia essa descrição. O sinal está escrito aqui no livro, na página 156.
Aqui, ó. Justamente onde a gente ensina como que se escreve esse grafema do nariz, que é esse tracinho que tem aqui no meio do círculo. O círculo é a cabeça. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara, e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, esse aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui,
as costas da mão. A parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e lê, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.